paulista ou mineiro? Muito interessante essa história. Minha mãe, se tivesse viva até hoje, até ela teria esquecido que eu nasci em São Paulo. Eu sou paulistano, mas toda a minha história, boa parte da minha história profissional aconteceu aqui em Belo Horizonte, não no estado de Minas, mas em Belo Horizonte. E de Belo Horizonte se espreou para o estado de Minas, né? Então eu me sinto bem mineiro. Eu comecei a fazer aulas de dança em São Paulo, em uma pequena academia, um projeto, inclusive um projeto sociocultural, que dava bolsas para rapazes. E logo depois eu entrei em um outro projeto na Escola Municipal de Bailados, cujo diretor à época era o Klaus Viana. E dessa escola, lá em São Paulo, eu fui para uma companhia, fui ser estagiário de uma companhia paulistana chamada Cisne Negro, onde eu fiquei um certo tempo até que apareceu uma amiga que disse: olha, em Belo Horizonte tem um grupo e esse grupo está fazendo audição, por que é que você não vai ver? E eu vim fazer audição no Grupo Corpo. Eu brinco porque à época nem sabia que era Grupo Corpo, eu imaginei que era Grupo Corvo, mas vim fazer audição e dessa audição eu tinha 18 anos, né? E fiquei e aí se seguiu toda uma história. No Corpo foram idas e vindas, tá? Eu cheguei no ano de 82 para 83 e saí no ano 2000. A minha formação, ela mescla uma série de lugares, né? Como boa parte da minha formação aconteceu nos anos 90, a dança hegemônica dos anos 90 era a dança moderna, não é? Então as danças Graham, Limon, essas eram as danças acadêmicas da época juntando com as danças clássicas, tá? Sempre lembrando que eu fui procurar aprender a dançar porque eu queria dançar com os meus primos que dançavam bem. As danças dos bailes, não é? Então, o soul e essas danças populares negras, não é? me fascinavam. E quando eu fui procurar aprender, eu procurei e encontrei o jazz, encontrei essas danças modernas que já eram um pouco diferentes daquilo que eu buscava, encontrei as danças clássicas e isso como trajetória de formação, quando eu me transformo em profissional, eu vou buscar mais, beber mais e saber mais. E quando eu me torno ainda criador, eu vou querer saber mais ainda e vou chegando nas danças que eu encontrava lá em casa, mas já com um viés muito étnico, como danças negras. E aí eu vou ver o jazz como uma dança negra, vou ver as danças modernas de Lester Horton como uma dança negra, e isso me leva à África. E a convite de uma importantíssima coreógrafa do nosso século, Germaine Acogny, não é? Eu vou trabalhar na École de Sable, no Senegal, onde eu vou conhecer as danças tradicionais africanas, com as quais eu vou fazendo um cotejo com as danças populares brasileiras que aqui eu já pesquisava, não é? E vou conhecer uma técnica específica, que é a técnica Acogny, não é? Que é uma técnica de dança moderna africana,
que é onde ela trabalha com esses princípios da dança moderna, muito focado em Martha Graham, não é? E traz toda essa tradição africana das danças tribais. Não é? Isso, para mim, desvela um universo muito amplo, não é? E vou tentando aqui no Brasil também desenvolver um pouco dessa ideia, desse conceito de danças negras. E danças negras, pelo prisma conceitual ou pelo prisma cronológico, como uma dança da contemporaneidade, né? Daí essa história das danças negras contemporâneas. O Brasil é a maior diáspora negra do planeta, é uma população negra muito grande, então eu achei que seria muito importante que nós pudéssemos entender e nós pudéssemos falar um pouco sobre essa negritude na dança, né? Na dança cênica, nas danças populares. E esse mote, não é que acabou criando possibilidades de outras pessoas, outros artistas também, que já têm esse interesse, né, nesse recorte da arte, em aprofundar, em ir buscar, como a Júnia Bertolino, que esteve no Senegal também. Nós tivemos a Gaia Dandara, que hoje ela vive na Alemanha, mas também teve na École de Sable. Eu mesmo realizei um evento chamado Rede Terreiro Contemporâneo de Danças, que fala e discorre um pouco sobre essa matriz, ou sobre essa vertente da dança, tal como ela acontece no Brasil. Mergulhando mais profundamente na matriz mineira, né, afro-religiosa, onde tem danças muito potentes, ou mesmo vendo esse Brasil do maracatu, ou seja, é um universo que eu acho que diz respeito a todos nós, né? Afinal de contas, como diásporas, aqui tem negros de todas as cores. Quando nós vamos vendo esses hibridismos que aconteceram nos quilombos, não é? E tudo isso permeado por não por processos tão dignos, né? Um processo onde alguma vergonha esteve presente pelo confronto social, pela periferização dessa história, de uma das matrizes tão potentes do Brasil, né? Então, isso tudo fez com que as artes não reconhecessem, talvez, o radical das matrizes africanas que elas abordavam,
né? Mesmo abordando, elas não perceberam. E acontece assim também com a questão indígena, é muito forte isso. Como a própria formação em arte e aquilo que nós chamamos de erudito, ela tem uma fonte tão europeia, não é? É muito difícil entender aquilo que está fora dessa Europa, e não como objeto de estudo, mas como ação, não é? Como situação ali presente. Então, o reconhecimento dessa negritude na arte do Brasil, hoje ela começa a ser mais tranquila, né? Começa a haver uma permissão, e quando eu falo permissão, é permissão mesmo, a permissão do próprio sujeito, não é? Em compreender a sua história e se autodenominar brasileiro. Né? Ele se ele assume essa brasilidade, e assumindo essa brasilidade ele vai ter que entender que ele é afrodescendente, que ele é ameríndio, que ele é indígena, que ele é negro, não é? Então essas questões todas, elas permeiam as danças, elas permeiam a relação com as artes visuais, elas permeiam o cinema, elas permeiam, né? Dança por essência, ou dança é uma essência, né? E ela se manifesta, ela se manifesta e não escolhe lugar, não escolhe pessoas, não escolhe situação, ela se manifesta, ela é, não é? Ela pode ser lida como uma manifestação, como a manifestação uma manifestação do universo, desse universo anímico essencial. Agora, como eu uso essa manifestação é que tem diferenças, não é? Quando nós falamos de uma linguagem cênica, eu estou falando de uma linguagem de comunicação, onde eu estou de maneira subjetiva, mas completamente dedicado a comunicar algo. Essa forma de aprimorar é que eu chamo de preparar para uma dança cênica, preparar para uma dança para ser mostrada, não é? E aí, né, quando eu falo de dança cênica, eu vou trazer e acrescentar à minha ideia de elaboração de comunicação várias formas de comunicação, não é? Várias formas de linguagem, seja ela a linguagem da palavra, pode ser a própria relação da música em relação a esse corpo como linguagem. No meio das manifestações urbanas, eu vou ver danças que são apenas manifestações e vou ver danças que são realmente criadas para comunicar algo específico. Se eu pegar isso também quando eu convido alguém para entrar dentro de uma sala, não é? E me coloco à frente dessa pessoa, eu vou ter me preparado, vou ter elaborado algo para conversar com essa pessoa. Então isso para mim é um nicho, não é? Dessa universal manifestação chamada dança. Esse nicho da dança cênica é o que o artista dedica muitos anos da vida dele. O artista, ele é um ser interessante, porque ele é especial, sim, e ele vive numa batalha ferrenha ali com essa forma especial dele ser.
porque quando ele confunde esse aspecto especial que ele concentra e ele pensa, não é? Que ele confunde isso com as relações mais egóicas e individualistas dele, ele se perde. Né? Agora, muitas vezes é aquele que se envolve de maneira tão potente com as relações com o mundo, com as relações do outro, com as relações de tudo que ele escuta, como antena do seu tempo, essa coisa toda, ele acaba virando um cavalo, ele acaba virando um instrumento que por ele passam coisas que nem ele mesmo tem muita noção. E isso o torna muito, muito especial. Né? O torna muito especial. Ele interage com tudo isso, lógico, mas, ao mesmo tempo, ele é perpassado e vira instrumento do seu tempo, né? Do seu tempo. Não existe limite entre as artes, não é? A arte da encenação, a arte da literatura, a arte da música, a arte do canto, a arte da dança, todas elas se manifestam de maneira muito, muito juntas, não é? Muito coladas. E isso é muito, muito genial, não é? Porque aqui no Ocidente, nós, por uma herança grega, europeia, enfim, nós agregamos coisas que parecem estar distantes, mas na verdade essa cultura africana, e aí sim a cultura brasileira bebe muito nisso, não há muita separação, não é? E isso é lindo. E essa é uma característica muito importante, inclusive, para a gente se assumir como cultura digamos assim, desse novo mundo, né? Onde as coisas se misturam mesmo, né? As coisas. Então, às vezes eu me inspiro numa poesia e essa poesia eu acabo trazendo para o palco como uma forma de música e aí encontro com um músico que pegou o meu movimento e fez disso uma música, ou seja, esses limites, inclusive, aí vamos falar pelo prisma técnico, teórico, eu acho que, por exemplo, a formação no Brasil, a formação superior, as academias, elas precisam, inclusive, perceber esse detalhe, né? Perceber essa integração das coisas para que a gente entenda o tamanho e a dimensão da arte que a gente faz, né, que a gente promove no Brasil. Né? Isso é bem, bem forte. Criação. É muito interessante isso. No meu caso, o processo de criação, ele sempre se mesclou com o processo de interpretação, né? Os motes da criação são muitos. Esses motes, eles se determinam pela curiosidade. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Meu codinome, em algum tempo, foi Senhor Será Que? Porque eu, junto com outros amigos, nós criamos uma companhia chamada Será Que? E aí começamos a procurar, a pesquisar e a transformar toda essa trajetória de pesquisa em performance, espetáculo, texto, não é? E foi assim. E daí surgiu um verbo, que é o seraquear. E aí, seraqueando por aí,
não é? Nós continuamos, né, nos mantendo pilhados na curiosidade, e cada um de nós, dentro do nosso universo, continua essa ideia, esse momento que nasceu ali da companhia Será Que, mas que espalhou, passou por nós e se espalhou e se multiplicou por todos aqueles que estiveram próximos desse processo, né? E esse Será Que como uma interrogação criativa. E essa interrogação criativa é que me move. Eu não costumo escolher e nem falar especificamente de um tema, mas olha, a minha curiosidade é enorme. Eu falo de muitas coisas. As possibilidades, não é, que eu tive através da dança de conhecer outras culturas, e não só de conhecer lendo, mas indo, encontrando e depois também compreendendo que cada indivíduo é um mote cultural incrível, não é? Então isso alimenta a minha curiosidade de tal maneira que claramente eu me coloco nesse lugar de investigação de culturas. A dança brasileira, ela tem uma distinção, e a dança mineira também, né? A dança mineira, por toda a sua história, a dança, especialmente essa dança que é cênica, não é? Que vai para a cena, ela teve no seu início uma relação que ultrapassava as técnicas, não é? O próprio professor Carlos Leite, que era um professor de dança clássica, mas que tinha uma dramaticidade muito grande no seu trabalho, e dali o desenvolvimento de nichos de pesquisa em cima da dança moderna, com o grupo Transforma. Do Transforma vem o corpo, primeiro ato, ou seja, a dança que se faz em Belo Horizonte é uma dança, mesmo a Adriana Banana, Marcelo Gabriel, todos bebem, e eu também acabo também bebendo disso, não é? Bebem dessa profundidade, não é? Dentro de uma dança expressiva. É muito expressiva a dança que se faz no estado. Seja ela mais simples dança clássica, né? com todos os elementos clássicos, que aí eu pego o próprio Tíndaro Silvano, né? Mas é muito notório essa marca, e a gente percebe. Uma vez eu fui perguntado disso na França, né? Eu falava muito mal francês, e perguntaram, mas por que você acha que tem diferença na dança do Brasil e na dança europeia? Eu, muito singelamente, quase naif, eu falei, tem muita. Ele falou, mas por quê? Não, eu falei, aqui a gente come arroz, feijão todos os dias, e isso não é muito diferente do que vocês comem aqui, né? Isso é profundo, por mais que pareça bobinho, é profundo. O que a gente come em Minas, do que a gente se alimenta em Minas, alimenta a nossa expressão, alimenta o nosso olhar e alimenta a nossa dança, né? Por que eu danço? Porque eu faço arte. Primeiro, porque foi a primeira forma que eu percebi de achar a minha individualidade, né? 2, depois de achar a individualidade, foi a primeira forma de eu me comunicar com o mundo. E 3, é a forma que eu mais sinto possibilidade de interferir no mundo, né? De interferir com essa minha personalidade através da dança, né? Então, esse é o meu mote.